dezenas participaram da campanha de lives no dia 16 de março, por ocasião do aniversário da nossa cidade, minha oração por Petrópolis, e mesmo nas férias, eu e Cristina pudemos participar também da campanha, junto com vocês. Isso foi em João 17, então vem aqueles textos difíceis, né? Jesus é preso, João 18, Jesus é condenado, a crucificação, João 19, e hoje é domingo, um dia em que estabeleceu-se na igreja cristã, os discípulos estarem reunidos para celebrar o Evangelho, a ressurreição de Cristo, a salvação que Deus nos providenciou. Então, nessa manhã de domingo, nessa manhã de Páscoa, quero ler para você João 20, 17 a 23. Diz assim: Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai, Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde daquele mesmo dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz com vocês. Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, então estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Deixe-me ler também o versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Podemos orar mais uma vez? Pai querido, quanta história, quanto amor, quanto há nesse texto. Quantas vezes, nesses 2000 anos, ele foi usado por servos teus para falar à tua igreja em épocas diferentes. Quantas vezes cada um de nós já o lemos. E ele reporta, ó Deus, a um momento tão grave, tão especial da história dos homens na terra e da história do Senhor com os homens. Ó Senhor Deus, abençoa-nos mais uma vez e abençoa-nos muito quando meditamos nesses minutos, nessas palavras, nas palavras do Senhor e nesses acontecimentos. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Meus irmãos, deixe-me chamar a sua atenção para este momento, este caminho entre a sepultura e o céu. Maria Madalena está com Jesus e ela quer abraçar a Jesus, provavelmente os pés de Jesus, os joelhos de Jesus, e Jesus a retém e diz: olha, antes, ou porém, vá aos meus discípulos. Parece claro aqui que o Senhor Jesus, e esse texto, está nos indicando, nos sinalizando um comportamento, uma atitude, uma forma de vivermos este período. Jesus está ressuscitado, isso é fato, mas ainda não posso abraçá-lo. É um interlúdio, é um intervalo
Ele está ressuscitado. A vitória está feita. Mas eu não posso abraçar ainda Jesus. Eu vivo este intervalo. O intervalo da igreja. O intervalo que nós estamos vivendo. O intervalo em que nós não entendemos muitas coisas. Você imagina que Maria Madalena estava entendendo a resistência de Jesus? Não me abrace, não me retenha, não me segure. Provavelmente não. E não era muito claro para eles nem a ideia de ressurreição. Eles tinham muitas dúvidas, muitas incompreensões, muitas coisas que não entendiam. Eles só viviam aquele momento, mesmo sem entender. E não parece bastante com o tempo que nós estamos vivendo? Não há tanta coisa que a gente não entende? Hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem. Por que Deus permite tanto sofrimento? Por que pessoas boas morrem? Muita coisa não entendemos. Maria também não, os discípulos também não. Eles não entendiam muitas coisas, mas precisavam atravessar aquele trecho da nossa estrada, da estrada de cada um de nós, não é? Eles tinham que viver esse intervalo entre a sepultura e o céu. O que nós aprendemos então com esse texto? Bom, em primeiro lugar, eu aprendo sobre prioridades, sobre a organização dos meus passos, né? É tempo de eu ter a minha vida bem organizada. É tempo de eu ter as minhas prioridades bem definidas. É tempo de eu estar com as coisas bem organizadas, de eu estar pronto, porque são tempos difíceis, são tempos de interrogações. Meus irmãos, eu tenho ouvido sobre pastores de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, segunda-feira, começa com uma tosse, na sexta-feira, a família está enterrando um jovem pastor. Como entender isto? Então, Jesus está dizendo para ela, não é hora de você me abraçar. É hora de você fazer isto, isto e isto. É tempo de você colocar na estrada algumas coisas que precisam ser colocadas na história. Meus irmãos, eu vejo aqui, coloque a sua casa em ordem, coloque a sua vida em ordem, esteja pronto para o que der e vier, esteja pronto para ser surpreendido. É bem óbvio que o texto está se referindo à escatologia, está se referindo não a organizar a despensa lá da sua cozinha, também isso é muito bom, que a gente tenha tudo bem organizadinho, mas está falando da vida, está falando de ter estar preparado para encontrar com Deus, como diria Amós, não é? Prepare, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, né? Porque o dia do juízo está chegando. Então, lembra que o pastor Heinerson pregou 2 semanas, se não me engano, atrás, menos ódio e mais lamentação, né? É tempo de colocar a nossa página no Facebook em ordem, colocar o nosso discurso em ordem, né? Colocar nossa vida em ordem, porque nós podemos ser surpreendidos. Eu estou aqui pregando para os irmãos hoje, você que está em casa, você que está aqui, nada garante que daqui a 24 horas vocês não estejam me enterrando. Eu tenho que estar preparado. Não faz sentido eu desconsiderar o que é prioridade para a minha vida. Mas vivemos um tempo em que os crentes tocam a vida devocional na barriga. Eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes sobre isso. Nós definitivamente, agora, melhor do que há bastante tempo, nós sabemos que o amanhã está fora do controle.
Em novembro, nós imaginávamos que a pandemia estava acabando, não foi? De repente, virou tudo outra vez. A gente está imaginando que estamos virando um pico, né? Um momento de... e que agora as coisas vêm vacina, as coisas vão melhorar. Nada garante. Nada garante. Então eu tenho que organizar as minhas prioridades. Eu me lembro de visitando um irmão, ele não é membro da nossa igreja, e ele tinha uma certa crise, um irmão muito querido, ele frequentou aqui muito tempo, mas por questões lá, ele não foi batizado, ele não podia ser batizado ainda, e ele estava com um câncer terminal, e eu fui visitá-lo. Ele sabia que a questão dele era de horas, talvez poucos dias. E conversando com ele, eu perguntei, meu irmão, qual o seu maior medo? E ele disse, pastor, eu não tenho medo de morrer. Eu sei que eu vou morrer, é questão de dias, talvez horas. Eu tenho medo de meu nome não estar escrito no livro da vida, porque eu não fui batizado. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, então, sobre o poder que Cristo dá dele ter segurança de salvação, mesmo não tendo sido batizado, ele podia estar confiante, porque o seu coração estava totalmente entregue. Mas observa, ele tinha consciência de que alguma coisa grande iria acontecer na sua caminhada, nos seus próximos dias ou horas. Não é? Você está pronto? Você está pronto para ser surpreendido? Né? Jesus surpreendeu Maria, Jesus surpreendeu os homens daquele tempo, né? Com uma grande notícia que ele ressuscitou. Né? Você está pronto para encontrar com Deus? Este é o nosso segundo ponto que esse texto nos sugere. Aguarde movimentos de Deus. Organize as suas prioridades. Em segundo lugar, aguarde movimentos de Deus. É ou não é uma sensação comum no coração dos crentes que alguma coisa grande pode estar logo, logo à nossa frente? Não estamos sentindo isso todos? Não parece que, a gente, olhando assim o cenário, não parece que está vindo aí um tsunami escatológico? Jesus disse para Maria, não faça isso agora, faça isto, porque eu ainda tenho um movimento a fazer. Nós temos capacidade de fazer leituras de realidade muito próximas, né? Nós não sabemos nem o que está acontecendo lá nos outros cantos aí do universo, não sabemos nem o que está acontecendo lá no fundo do mar, né? Muito menos os movimentos que estão acontecendo nas regiões celestiais. Né? Eu estava essa semana lendo sobre a velocidade da luz, e agora estou fazendo um avião lá para o presidente dos Estados Unidos, que parece que vai voar 2 vezes a velocidade do som, e que coisa muito interessante. E eu fiquei pensando, a gente vê uma estrela brilhando, mas o brilho que a gente está vendo é de uma estrela de sei lá quantos anos luz atrás, não é? A gente está olhando algo que de repente nem existe mais. E eu fico imaginando, meus irmãos, que de repente Deus já deu tapa na mesa. Jesus disse que só o Pai sabe. Né? Só o Pai sabe, essa é a decisão exclusiva dele, mas eu fico imaginando, de repente, a decisão já foi tomada, a ordem já foi dada, e os anjos de luz já estão a caminho, né? Os exércitos já estejam a caminho, e eu estou aqui, vivendo como se nada estivesse por acontecer, né? Aguarde movimentos de Deus, é tempo da gente conjugar fé com esperança. São 2 conceitos muito fortes na nossa caminhada, né? Jesus está voltando
e eu pratico e exerço a fé. É tempo da gente clamar, ora vem Senhor Jesus. É tempo da gente perceber o movimento dele na nossa vida e descansar nessa expectativa. Descansar. Maria sai do sepulcro para encontrar com os discípulos, ela só tinha um discurso na sua boca, no seu Facebook, no seu Instagram: eu vi o Senhor. Esse era o discurso dela. E nós temos tantos discursos, não é verdade? É tempo da gente falar dos movimentos do Senhor. Um artista aí, fico vendo as manchetes do jornal, né? Um homem tão difícil, mas porque é artista, se ele espirra, é notícia. Se ele faz um movimento, é notícia, tudo é notícia, né? Eu quero pensar que os céus estão se movimentando, que o Senhor Jesus está a caminho. Então eu descanso nessa expectativa de que Ele está se movimentando, né? Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Então, eu conjugo fé, vou descansar em paz, mesmo que tudo esteja confuso, porque eu sei que o Senhor está se movimentando. Eu quase preguei hoje sobre Mateus 25, sobre as 10 virgens. E eu iria usar os mesmos pontos. Mas, e vejam aquelas virgens prudentes. É como que damas de honra, aguardando o momento do casamento. O noivo chegava e então aquelas damas entravam para o banquete, para a festa, não é? Elas estavam dormindo, como eu acabei de ler aqui, o Salmo 4, versículos 6 a 8, elas podiam dormir, mas havia expectativa, havia esperança. É uma conjugação de fé porque fé é algo muito prático, né? Eu uso fé para entregar minha oferta para missões, né? Fé é o dia a dia, é a rotina, né? Mas com esperança, porque Deus vai baixar o seu braço, Deus vai fazer algo, Deus vai se movimentar, não é? Então eu aguardo o movimento de Deus. Por fim, quando eu leio esse texto de João, capítulo 20, Jesus sai da sepultura e diz o texto: não me abrace, Maria, porque ainda não fui estar com meu Pai, mas vá estar com os meus discípulos. E diz o texto que naquela mesma tarde, naquele mesmo dia, Jesus encontra-se com os seus discípulos. Não é interessante que o primeiro lugar que Jesus vai, depois da ressurreição, do ponto de vista nosso, né, terreno, seja encontrar a igreja, para não dizer instituir a igreja, porque ele encontra com os discípulos e diz: paz seja com vocês. Outra vez, paz seja com vocês. E aí arremata: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele está estabelecendo a igreja. O seu primeiro movimento aqui é para encontrar com a igreja. Então, eu diria, em terceiro lugar, esteja com os que também esperam a Jesus. Assim como aquelas 5 virgens prudentes, e olha, prudência lembra as prioridades da nossa primeira lição, não é? Então, as 5 virgens dormiam juntas. Elas tinham expectativas comuns, elas esperavam o noivo juntas, elas estavam juntas, né? Hoje é Páscoa, hoje é domingo de Páscoa, e nós estamos celebrando que Jesus, ressuscitado, sai
podemos dizer assim, não temos informações sobre os movimentos espirituais celestiais de Jesus, mas do ponto de vista do nosso mundo, ele sai da sepultura para a igreja, é da cova para a igreja. Porque ele tinha que preparar os discípulos para então se encontrarem com Deus definitivamente, para o dia em que poderemos abraçar a Jesus livremente, não é? Bom, esse texto, então, me orienta a valorizar a igreja. Ontem, o ministro do Supremo, usando a lei de que a igreja é essencial, os trabalhos, as rotinas da igreja são essenciais, então ele decretou que no Brasil inteiro as igrejas podem estar abertas, ou devem estar abertas, para o serviço religioso de conforto. E pessoalmente eu me alegro muito porque nós estamos aqui em poucos, mas é uma graça que as portas da igreja estejam abertas, e tenham permanecido abertas esses domingos todos, com raríssimas exceções, né? Mantivemos as portas da igreja abertas, porque uma pessoa pode precisar, uma pessoa pode querer vir cultuar, e eu preciso, e muitos precisam, mas há um debate. O prefeito de Belo Horizonte colocou no Twitter dele que Belo Horizonte vai continuar com as igrejas fechadas. Ah, hoje deve sair notícias sobre isto, não é? A questão é essencial a igreja? E em vez de eu ficar questionando a parte política da coisa, ou jurídica da coisa, ou social da coisa, talvez seja mais didático, talvez seja mais relevante eu perguntar para mim mesmo: a igreja é relevante para mim? A igreja é essencial para mim? Não sei para você, para Jesus era. Aquele que pode todas as coisas, entre aspas, precisava estar com os discípulos, queria estar com os discípulos, atravessou estradas, né, entre aspas, porque agora é ressuscitado, mas ele queria estar com a igreja reunida. Não é só com Maria. Maria, você quer me adorar aqui sozinha? Eu quero encontrar vocês no grupo. Eu quero encontrar vocês juntos. Eu quero encontrar os discípulos reunidos. Há muito valor aqui. Há muito valor aqui. E esse encontro é um encontro de missão. Também de missões. Mas um encontro de missão, porque ele vai confortar. Paz seja convosco. Ele vai fortalecer a fé. Olha aqui os sinais. Mas ele vai comissionar, ele vai dizer: eu envio vocês ao mundo. Então nós precisamos estar reunidos. É quando estamos reunidos, é ou não é? É quando estamos reunidos, nós somos lembrados que temos uma missão. É quando estamos reunidos que cantamos hinos congregacionais. No domingo seguinte, Jesus se reuniu novamente com os discípulos. Estava ali sendo introduzida uma prática necessária ao coração de Jesus, necessária a cada um de nós também. Então, eu não quero entrar num debate se a igreja é essencial ou não. Eu imagino que eu preciso responder para o meu coração. Esta pandemia vai ser uma experiência de teste para muita gente. Muita gente pode ter passado um ano sem igreja, para talvez o coração perceber que a igreja não faz parte da vida dele. Eu não estou me referindo àqueles irmãos que não vieram à igreja nenhuma vez, porque o protocolo não sugeria, né? Ontem mesmo recebi uma irmãzinha dizendo: pastor, já recebi a primeira dose, agora eu vou esperar a segunda dose e eu quero voltar para a igreja cultuar o Senhor, né? Muitos irmãos, eu estou me referindo àqueles que não sentiram falta, diferente de Jesus, não sentiram falta
da igreja reunida. Entre a sepultura e o céu, organize as suas prioridades. Espere movimentos de Deus. Esteja com aqueles que amam a Jesus e que se reúnem. Mesmo quem não deve, não pode, entende que não pode vir ao templo, sabemos, você mesmo diz que igreja não é só reunido no templo, mas você não está num PG online, você não recolhe pedidos de oração, você não ora pela sua igreja, então você não está na igreja. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, capacita-nos, abençoa-nos, empodera-nos para vivermos este intervalo, até que o Senhor venha. E então poderemos nos jogar completamente, plenamente, absolutamente, ó Deus, aos teus pés, sem nenhuma limitação. Louvamos o teu nome, Senhor, pelo poder da ressurreição de Cristo. E então Ele nos enche com esse poder. Ó Deus, que sejamos instrumentos para a transformação das nações. Sabemos que é na igreja que o Senhor tem derramado do teu Espírito para a transformação das pessoas, consequentemente dos povos. Ó Deus, obrigado porque podemos estar aqui realizando este culto. Obrigado pela vida de cada irmão que está acompanhando em sua casa. Ó Deus, cultuando a Ti, ouvindo a Tua palavra. Ó Senhor, abençoa aqueles que estão desligados, como aquelas virgens imprudentes, estão descuidados, estão sem se atentarem para o estoque de azeite, estão ficando desabastecidos. Ó Senhor, desperta-os, rogamos-te, e usa nossas vidas para isso também. Usa nossas vidas para proclamar ao mundo e para dizer à igreja do Senhor: fiquem juntos, fiquem juntos. Nós oramos com o coração agradecido, Senhor, e aguardamos e oramos. Ora vem, Senhor Jesus, e em teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, Ele faz uma obra completa. Nós iniciamos o nosso culto rendendo graças a Ele pela ressurreição de Jesus Cristo, pelas bênçãos, pelo mês da EBD. E nós estamos agora caminhando para o final, agradecendo a Ele a mensagem que foi exposta, que falou aos nossos corações e que nos lembra, nos motiva a estarmos sempre prontos, atentos. E se não estamos ainda com as coisas organizadas, precisamos nos organizar. Que hoje seja um dia realmente de transformação, de mudança de atitude, de perseverança na nossa fé e na esperança do nosso Jesus Cristo. Nós vamos cantar agora um pós-lúdio para encerrar o nosso culto. E nesse pós-lúdio nós estaremos também reafirmando que estamos adorando a um Deus que nós cremos que é um Deus de milagres, que é um Deus que opera em nossas vidas, que é um Deus que opera na nossa cidade, e nós vamos cantar com toda a convicção do nosso coração. Às 19 horas teremos o culto novamente aqui na igreja, dirigido, organizado pelos nossos jovens e pelos nossos adolescentes, e que Deus a todos abençoe nossa semana também.
transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei.